quem está aqui para gravar vídeo a contragosto. Por quê? Porque está chovendo e Dona James quer o quê? Ir pra janela ver a chuva. Aqui, não quer ficar aqui gravando um vídeo. Os irmãos dela estão aqui na gaiola, aqui ó, vocês estão vendo eles ali? O Elvis e o Fred estão ali na gaiola. A participação deles é só auditiva mesmo, né, James? James vai ficar aqui, mas eu acho que ela não tá, ela tá querendo ir lá pra janela. Lá vai lá pra janela. Vazou. Eu peguei as questões mais comuns que aparecem aqui nos comentários sobre esse tema pra gente falar. Por exemplo, Brena, minhas calopsitas estão cruzando, elas estão acasalando, mas não nasce. Compra calopsita, gente. Compra umas 20 pra ficar na casa de vocês gritando. Eu peguei as questões mais comuns que aparecem sobre esse tema que vocês deixam aqui nos comentários, como por exemplo, Brena, minhas calopsitas elas estão acasalando, mas não bota ovo. Brena, minhas calopsitas estão acasalando, mas não nasce nada, bota ovo, mas não nasce nada. Por exemplo, se a calopsita tá acasalando, de repente a pessoa acha que só pelo fato delas estarem acasalando, a pessoa tem um casal, um macho e fêmea. Mas não necessariamente. Às vezes, um macho com outro macho podem fazer esse comportamento de acasalamento, mas não vai nascer nada, não vai botar ovo porque não tem fêmea. Então, eu recomendo você fazer o DNA. Se você tá na dúvida, eu não sei se eu tenho um casal. Primeira coisa, faz o DNA para você ter certeza que você tem um macho e uma fêmea. Para não acontecer isso, de serem duas fêmeas ou de ser dois machos. Muitas vezes a pessoa fala assim, Brena, minha calopsita botou 10 ovos, botou 8 ovos. Então, muito provavelmente essa pessoa tem duas fêmeas, na verdade. Porque a fêmea bota uma média de 5 ovos por vez, por postura. Então, 10 ovos, geralmente são duas fêmeas botando. Não tem como uma calopsita em uma postura só botar 10 ovos. Então, tem que ver todas essas coisas. Mas, se você tem certeza absoluta que você tem um macho e uma fêmea e não tá dando certo, a gente pode ter outros problemas aí. Bom, então você tem certeza que você tem um macho e uma fêmea. Pode ser, inclusive, que eles já reproduziram, né? Ou que você tem um DNA. Enfim, você tem certeza que você tem um macho e uma fêmea. E não tá tendo ovos, ou os ovos, né, estão inférteis, não tá nascendo nada. As causas podem ser diversas. Eu vou deixar um post aqui de uma amiga minha que é veterinária, que ela fala mais amplamente sobre isso, entra em mais detalhes. Aqui a gente vai dar uma pincelada sobre tudo. Mas se você quiser se aprofundar nesse tema, vai lá ver o post dela. Então, como eu estava falando, as causas podem ser diversas. Como, por exemplo, deficiência nutricional. Muitas vezes a ave não está tendo uma alimentação adequada, uma alimentação rica em cálcio, em proteínas. Enfim, a alimentação não está adequada e por isso os ovos não estão vingando, né? Como as pessoas falam popularmente. Excesso de cálcio pode ser um problema, falta de cálcio também pode ser um problema. Problema também de incubação, a calopsita não tá chocando direito, não tá chocando o tempo necessário. Isso não tem muito como a gente interferir, porque essa questão de chocar ou não, isso é com eles, não tem como a gente obrigar a ave a chocar. Então pode ter diversas causas. Outra causa também que tá nesse post que vou deixar aqui abaixo é temperatura e umidade inadequados. E também manipulação excessiva dos ovos. O que é manipulação excessiva dos ovos? Ficar pegando o ovo toda hora, ficar mexendo demais. Isso pode gerar, inclusive, estresse do casal, né? Do macho e da fêmea. Então você ficar pegando, tem gente que quer, eu quero ficar vendo, eu quero fazer ovoscopia, eu quero não sei o quê. E vai estressar esse casal vai acabar abandonando os ovos. É um mito que quando a gente coloca a mão ou nos filhotes ou nos ovos, as aves abandonam, né? Antigamente o pessoal falava, por causa do cheiro as aves abandonam. Isso é um mito, isso não existe. Porém, ficar pegando toda hora, pegando os filhotes sem parar, pegando os ovos sem parar, isso pode gerar estresse nas aves e as aves acabarem abandonando. Também o fato de ficar pegando demais nos ovos, né, manipulando demais os ovos, pode dar um problema ali com a porosidade da casca do ovo. Essas são as causas mais simples que a gente consegue falar aqui nesse vídeo, né? Mas tem outras causas, como por exemplo, doenças infecciosas, tipo micoplasma. Aí um veterinário precisa avaliar. Enfim, se a sua calopsita, se você tem uma calopsita macho e uma calopsita fêmea, os ovos não estão vingando, procure um veterinário de aves, que ele provavelmente vai conseguir identificar a causa específica disso e te ajudar aí. Bom, aí depois que acasalou, uma média de 7 dias para começar a botar os ovos. É comum eles botarem os ovos e continuarem acasalando. Ou acasalou uma vez, depois acasala várias vezes, enfim. Mais ou menos 7 dias começa a botar os ovos. Eles não, né, gente? A fêmea, eu sempre fico falando eles, mas vocês estão entendendo que é a fêmea. E aí, o que acontece? Acasalou, o macho que começa a arrumar o ninho. Ih, gente, olha lá. Tudo isso aqui era uma caixa de papelão inteira. E tu comeu tudo lá dentro, né, meu anjo?
foi comendo os pedaços da caixa para fazer o forro lá dentro, ó. Então, o macho começa lá a fazer o ninho, a picotar o próprio ninho. Muitas vezes vocês já viram que o ninho de madeira, eles começam a picotar a porta, assim, comer aquela porta. E aí o macho começa a arrumar o ninho. Arrumar entre aspas, né? Porque eles geralmente não levam coisa pro ninho, igual passarinhos que a gente vê na rua, né? Que ficam levando pedaço e tal. Ninho de calopsita não tem isso. A gente pode colocar, por exemplo, serragem lá dentro. É importante trocar essa serragem a cada 15 dias mais ou menos, porque ela junta fungo. Então, se você colocou serragem, coloca uma forração adequada, tipo serragem, mas observa se não tá dando fungo, vê o cheiro como é que tá, vê se não tem umidade lá para não dar fungo. Muito importante manter a higiene do ninho. Então, bom, o macho começa a arrumar esse ninho. E aí, o que que acontece? A fêmea já quer entrar lá no ninho e aí é muito comum dar briga por causa disso, porque o macho vai na frente para arrumar o ninho e a fêmea começa a querer entrar no ninho também. E aí começa a dar briga, gente. Muito comum briga de calopsita por conta de ninho. Se tá acontecendo isso aí na sua casa, dá uma olhada num vídeo meu que se chama Calopsitas brigando por causa do ninho. Eu falo sobre isso. É um período que eles ficam bem estressados. Então a gente tem que ficar de olho nisso para não dar problema aí. Já vi casos de calopsita uma matar a outra. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Lembrando que brigar é comum, essas brigas elas vão acontecer, não pode um estar machucando o outro. Então percebeu que eles estão agressivos demais, um tá machucando o outro, tem que avaliar se não é o caso de separar. Porque às vezes você quer ter ovo, por conta dessa fixação por ovo, você vai acabar perdendo um do casal, ou às vezes os dois. É importante também observar se eles estão comendo nesse período do ninho. Não pode um só ficar chocando lá dentro, passar 24 horas chocando e deixar de comer. Isso é muito comum. Um fica lá, todo bonitão do lado de fora, e o outro fica lá dentro, 24 horas, sem comer. Se estiver acontecendo, vê se você consegue colocar comida e água na porta do ninho, por exemplo. O comum é que o macho e a fêmea se revezem para chocar. Geralmente um fica durante o dia e o outro fica durante a noite. E aí o que acontece? Na hora que esse sai de dentro do ninho, faz um cocôzão gigante. O cocô também aumenta nessa época, porque eles não fazem cocô dentro do ninho, eles não sujam o ninho. Então fica lá dentro, fica segurando um tempão, na hora que sai faz aquele cocôzão gigante e vai comer. Aí come, e aí eles ficam revezando nessa função. O ovo demora uma média de 21 dias para eclodir, ou seja, demora 21 dias mais ou menos para nascer cada ovo. E eles botam o ovo dia sim, dia não. Lembrando, gente, muitas pessoas acham que eles não estão chocando, mas o que acontece é que às vezes eles esperam botar todos os ovos para começarem a chocar. Então é comum, botou um ovo, não tá chocando, botou 2 ovos, não tá chocando. Muitas vezes eles, na hora que completa o 5º ovo, ou o último ovo, né, não necessariamente são 5, eu não sei se eu mencionei isso no começo do vídeo, mas eles botam uma média de 5 ovos por ninhada. Então pode ser que sejam 4, pode ser que sejam 3, pode acontecer também, pode ser que sejam 6, né, pode ser mais ou menos, uma média de 5. Então geralmente depois que eles botaram todos os ovos que tem que botar, que eles começam a chocar. E aí, como eles botam o ovo dia sim, dia não, o que vai acontecer? Vai nascer também dia sim, dia não. Então, 21 dias mais ou menos é para nascer o primeiro ovo que foi botado. E aí, 23 o segundo, 25 o terceiro e por aí vai. Então, vocês vão fazer mais ou menos essa conta. Se botou uma média de 5 ovos, vai demorar uma média também de 30 dias para nascerem todos os filhotes. E aí, passou 30 dias, Breno, que botou o primeiro ovo, não nasceu nada. Não vai nascer mais. Já passou o tempo daqueles ovos todos nascerem. Então, o que acontece é que às vezes o casal começa a abandonar os ovos. Eles começam a abandonar os ovos sozinhos. Ou, se não abandonar, a gente pode dar um tempinho aí e retirar o ninho com os ovos. E aí, quando começar a nascer os filhotes, a gente tem que observar se os pais estão alimentando. A gente só interfere, só alimenta com papinha se acontecer dos pais abandonarem. Mas o normal, o ideal é que os pais alimentem os filhotes. Eles não começam a alimentar no segundo que nasceu o menino, não. Então, mais ou menos umas 6, 8 horas eles podem passar ali sem alimentar no começo e aí depois eles começam a alimentar. Se começar a passar desse tempo, aí é o caso de interferir. Fora isso, não. E, gente, é importante a pessoa pesquisar muito sobre essa alimentação, se informar com o veterinário de aves, para não fazer da forma errada. Eu vejo muita gente fazendo muita coisa errada e aí acaba matando o filhote. Então, por isso que o ideal é que os pais alimentem, porque a gente fazer isso, a chance de dar errado é muito alta. A natureza, a gente faz isso muito melhor do que a gente. Aqui no meu canal tem um vídeo chamado Calopsitas, Alimentação para Reprodução. Eu recomendo que você assista, porque se é o seu caso, lá nesse vídeo eu falo sobre como você pode enriquecer a alimentação aí do casal para eles terem filhotes
saudáveis. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os pais não alimentam os filhotes com papinha. Os pais alimentam com o alimento natural deles. Então os pais comem aquilo, eles tipo digerem, mastigam ali e volta em forma de comida para alimentar os filhotes. Então, por isso, gente, a natureza é muito sábia, né? A gente interfere, não deveria, mas a natureza sabe o que tá fazendo muito melhor do que a gente. Ó quem voltou. A luz tá horrível, gente, porque tá chovendo, agora até parou. Ei, cocôzão, no meio do vídeo. A gente adora ficar olhando a chuva, né, gente? Mas voltou, olha lá, não quer ficar aqui, quer ficar vendo a chuva. A chuva já parou, doido. Alguém voltou pra gente se despedir. É isso, gente, eu acho que eu não esqueci. Eu acho que eu não esqueci nada não, mas se eu tiver esquecido, vocês podem deixar perguntas aqui abaixo, que eu vou tentar responder. Demoro, gente, às vezes eu demoro, mas eu respondo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei pra mim aqui, de se inscrever se você ainda não é inscrito, de mandar esse vídeo pros seus amigos, manda pro pessoal todo aí pelo WhatsApp. É isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.